entre os casais. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém? Amém. Irmãos, eu escolhi 5 pontos de que eu vou falar nesta noite sobre o amor verdadeiro, a estrutura da família cristã, um sistema familiar cristão funcional e orientações para o esposo e a esposa. E o propósito do Senhor do casamento. Amém? A palavra, o pastor já leu, que seria o começo de tudo isso, seria em Efésios 5, 22 em diante. Então eu vou, para ganhar tempo, eu não vou ler porque já foi lida a palavra inicial. Então, sobre o amor verdadeiro, irmãos, eu quero deixar para todos os casais uma frase que, quando eu ministrei lá na Ministério de Casa de Oração, a gente usou o tema: as muitas águas não poderão apagar este amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por esse amor, certamente a desprezariam. Cantares de Salomão 8:7. Vamos falar um pouco, irmãos, sobre o amor verdadeiro. Glória a Jesus. O amor verdadeiro, eu vou resumir o máximo que eu puder aqui, porque ele é bem extenso. Mas o amor verdadeiro, em 1 Coríntios 13, 1 ao 13, o apóstolo Paulo descreve o amor verdadeiro, que no grego é descrito através do vocábulo ágape, é o amor perfeito, o amor de Deus. É o amor que ama apesar de e acima de. E esse é o amor que penetra a eternidade, e é o amor que irá conosco para o céu. Esse amor se perpetuará por toda a eternidade e será a maior coisa no céu. Precisamos aprender com Deus como amar. Ele tem nos ensinado este amor através de seus atos registrados na Bíblia e através do envio e entrega de seu próprio Filho por nós. Paulo também nos fala em Efésios, em 5:25, que devemos amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Portanto, você não precisa mais se perguntar: como posso amar verdadeiramente? Basta conhecer, observar como o Senhor nos tem amado e procurar agir da mesma maneira. Este é o amor verdadeiro. Quem já me conhece está notando que eu estou falando um pouco pausado. É que essa semana eu tive uma crise de falta de ar. Segundo o médico, segundo os exames que eu fiz, eu estou apenas com 65% do oxigênio circulando pelos pulmões.
Mas o médico dos médicos nessa noite vai me dar a cura, eu tenho certeza. Então, se eu meio que me engasgar, me perdoe, mas é por isso. Eu quero aqui rapidamente falar para vocês a paixão e o amor. Principalmente para os jovens namorados, né? Tudo explode, né? Então, a diferença do que é a paixão e do que é o amor. A paixão romântica pode acontecer sem aviso. O amor cresce vagarosamente. A paixão romântica pode surgir de um conhecimento de alguém sem conhecer muito as características ou qualidades da pessoa. O amor cresce através de uma avaliação da personalidade total da outra pessoa. Olha a diferença. É bem diferente as coisas. Uma pessoa apaixonada pode apaixonar-se por duas ou mais pessoas simultaneamente. O amor é outro centralizado. O amor genuíno centraliza somente uma pessoa, perdão. A paixão romântica é autocentralizada e olha para o outro como um meio de consegui-lo algo. O amor é outro centralizado. O amor faz a pergunta: como eu posso servir? Então, quando a gente chega num patamar de crescimento no amor, a gente não espera, a gente procura, a gente tenta fazer o melhor para o outro. Principalmente nós homens, que temos sempre aquela ansiedade de ser tudo nosso, mandar, comandar. E às vezes nós deixamos de lado como a palavra ensina, como devemos ser, como marido, como esposo. E aí a gente acaba atropelando toda a nossa situação de casados, conjugal. O amor, uma pessoa apaixonada tem a tendência de possuir um sentido falso de segurança sobre o seu relacionamento, baseado em coisas que ela gostaria que acontecesse, e às vezes numa forte necessidade de reafirmação. O amor tem a segurança firme de que está baseado num relacionamento crescente de confiança, fidelidade e consideração mútua. Olha a grande diferença, juventude. Paixão e amor. Confiança, fidelidade. Confiança e fidelidade. E consideração mútua. Eu poderia aqui, irmãos, entrar em várias... Só nesse pedacinho aí, ó. Tem uns 40 minutos aqui para orientar vocês. Mas o Espírito Santo vai orientar porque o tempo não me é necessário entrar em detalhes nessa área. Mas confiança, fidelidade é fundamental na vida 2. Assim como Deus ama seu povo, nos ama, e Ele é fiel para conosco, e muitas vezes nós somos infiéis. O homem tem que ser para a mulher e a mulher para o homem, é a mesma coisa. Tem que haver confiança, fidelidade e consideração mútua. O indivíduo apaixonado é um sonhador. Seus sonhos sempre estão fora da realidade. O amor também sonha, mas não exageradamente. Sonhos e realidade são mantidos em equilíbrio. E para uma pessoa apaixonada, a atração física é fundamental. Para uma pessoa que ama, a atração física não é tão importante quanto o relacionamento total. Aqui eu vou abrir um parênteses, a Regina não está aqui hoje, mas eu vou dizer. Eu era um todo metidinho a escolher mulher violãozinho, cinturinha isso, cheio de frescurinha. Mulher um pouquinho fofinha, eu descartava. Estava numa situação terrível, separado, destruído, mas metido. Porque trabalhava na Rede Globo, porque era isso, então, narizinho empinado. E metidinho. Se não fosse naquelas condições, eu não
procurava namorar. Aí Deus lá de cima disse, eu vou te tirar de onde tu tá. Vou te colocar uma bem reforçada do teu lado. E ela que vai ser a pessoa que vai te erguer na tua vida. E eu custei a entender isso. Quando eu conheci a Regina pesava 84 quilos. Mais alta do que eu. Bem forte. E eu olhava para ela, mas o que está acontecendo comigo? Não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Não tem nada a ver com os meus padrões. E cada vez eu fui gostando mais dela, cada vez eu fui me aproximando, cada vez fui me envolvendo mais. Só que eu não entendia que era o plano de Deus para a minha vida. Hoje eu digo de cadeira aqui neste altar. A missionária Regina é 80% do meu ministério. Da minha vida como homem de Deus. Como pastor. Como capelão. 80% eu dependo daquela coluna. Que a aparência física, externa, não tinha nenhum valor para mim. Mas Deus começou a me mostrar o interior dela. Quem ela era. O que ela seria útil para mim. Eu estava desviado dos caminhos do Senhor. Depois que eu comecei a me relacionar com ela, Deus me tirou de onde eu estava, me trouxe de volta para os caminhos dele. A minha esposa disse para mim, olha, não tem, na época nós vivíamos em fornicação, que é um pecado gravíssimo. Jovem, namorado, noivo, tenha esse cuidado. Se já aconteceu de estar mantendo relação, corra e coloca a tua vida em dia, na vida, na sociedade e na vida com Deus, na igreja. E eu disse para ela, estou voltando para Jesus, tu me conheceu desviado, e ela disse, por mim pode ir, nada eu te impeço para a igreja, mas nunca me leve para a igreja. Detesto crente. Na época eu era de outras seitas religiosas, ela jogava carta, tarô, búzios, né? Mas me deu a porta aberta. E eu me converti, eu voltei para Jesus, servi a Deus, comecei a servir a Deus. E eu louvo a Deus pela vida da pastora Carlinda, da Juca Batista, que soube me receber como eu estava todo errado, contaminado, torto, soube me receber como um filho de Deus, como uma pessoa que precisava estar no aprisco para ser curada das feridas. E muito ela tentou levar a Regina para a igreja, a Regina não. Eu disse, pastora, me dá a oportunidade de nós fazer um encontro de casais. E só assim eu vou poder trazer a Regina para a igreja. Por isso que eu me esforço para ajudar quem quer fazer encontros de casais. E foi num encontro que nem este aqui, que a minha esposa aceitou Jesus, que 30 dias depois estava batizado, e que nós 6 meses depois estávamos casados, no civil e no religioso. E as coisas só vieram para melhorar na nossa vida. Se eu disser que não temos lutas, não temos dificuldades, não temos que enfrentar barreiras, estaria mentindo. Porque a palavra, o próprio Jesus diz, no mundo vós tereis aflições, mas eu venci o mundo e vós vencereis também. Tá? Então, para você entender o que é paixão e o amor verdadeiro. Vamos para a segunda. E o amor verdadeiro, eu vou só ler, não vou ler os adjetivos, eu só vou ler o que é o amor verdadeiro, o que ele significa. As características do amor verdadeiro. Ele é paciente, ele é benigno, não ciumento, não se ufana, não soberbo, não me conduz inconvenientemente, não procuro meus próprios interesses, não me exaspero, não me ressinto do mal, não me alegro com a injustiça, regozijo-me com a verdade, tudo sofre,
Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tu tens suportado tua vida de casado, tua vida de namorado? Tu tens deixado com que Cristo, assim como Cristo suportou a dor na cruz do Calvário, por mim e por você, pecador, a tua vida relacionada com Deus, teu casamento, teu namorado, teu noivo, tua namorada, se não tem feito, aprenda a fazer a partir de hoje. Tudo suporta, tudo crê. Não seja soberbo, seja paciente, seja benigno. Isso são as características do amor verdadeiro. Amém, igreja? Quero passar para... Agora, a estrutura. A estrutura da família cristã. Só tem duas coisas na terra que Deus criou e é dele: a família e a igreja. Grave bem: a família e a igreja. Aqui na terra, instituição criada e abençoada e velada e zelada por Deus: a família e a igreja. A base do casamento cristão estão descritas no texto da instituição da família em Gênesis 2, 18 ao 23. E nesse texto vemos o Senhor declarando que a razão geradora da família foi a solidão do homem e a necessidade de companheirismo. Se Deus teve esse objetivo em mente ao criar a família, nós também devemos perceber esse sentimento de solidão em nós e a necessidade legítima de encontrarmos um companheiro ou uma companheira para nos casarmos. O companheirismo deve ser uma razão básica, forte, para enfocarmos a decisão de casarmos com quem pretendemos. As 4 bases para o casamento cristão são as colunas sobre as quais o lar cristão deve ser edificado. A não observância do cumprimento desses princípios trará consequências com as quais todo casal não deseja conviver. Vejamos quais são essas 4 bases e seu significado. Primeira base: o deixar. Posso deixar homem, pai e mãe. É um deixar geográfico. Não morar junto. Nem tão perto. É um deixar emocional. Cortar o cordão umbilical e assumir a vida. É um deixar financeiro. Não depender financeiramente dos pais e dos parentes. É um deixar para o noivo e a noiva. Estabeleça a nova escala de prioridades. Quem é que sabe essa escala de prioridade? Primeira, Deus. Segundo, cônjuge. Terceiro, filhos. Quarto, trabalhos. Quinto, os pais. E sexto, a igreja. Muitas vezes o casamento se dissolve porque o cara vem para a igreja, se converte e aí ele larga tudo. Primeira igreja. Primeira igreja. Agora eu sou crente. A mulher que se dane. Agora eu sou da igreja. Eu tenho que estar 24 horas. A Bíblia nos mostra diferente. Primeiro, na nossa vida, Deus. Segundo, nossa esposa e nosso esposo. Terceiro, nossos filhos. Quarto, no meio de nós sobreviver, trabalho. Quinta posição, os nossos pais. E a sexta posição, a igreja. E quanta coisa tem fora do parâmetro da direção de Deus muitas vezes na nossa vida. A coisa que eu mais gostava de fazer era viajar. Eu era motorista de turismo. Eu não abri a mão nunca desta profissão. O dia que nós casamos na igreja, e no civil e na igreja, Deus disse para mim: abre mão. Porque não é justo agora que tu é esposo e ela é tua esposa, ela passar 45, 50, 60 dias longe de casa. Abre mão disso aí que eu não vou deixar faltar nada para ti.
eu abri mão. E graças a Deus. Não sou rico, não tenho minha abastança, mas não tem me faltado nada. Sempre na hora certa, no momento certo, Deus supre as nossas necessidades. E às vezes a gente não abre mão do trabalho e aí o nosso casamento vai abaixo, a nossa vida conjugal vai abaixo. E nós não, aí culpamos Deus. Por quê? Porque nós não botamos na escala, na hierarquia correta como Deus quer na nossa vida. Nós deixamos muitas vezes Deus por último. Primeiro a igreja, mas Deus fica depois. Porque eu estou na igreja, porque na igreja eu tenho cargo, porque na igreja eu sou posicionado, porque na igreja é na igreja. E aí você esquece do resto. E isso prejudica, irmãos. E destrói uma vida a dois.